Salmo 42. Glórias a Deus. Aleluia. Creio que o Senhor tem uma palavra para nós, né? Para o refrigério da nossa alma, para que possamos conhecer as profundezas de Deus, né? Foi o que a mensagem de sexta-feira passada. O crente busca profundidade, né? Na palavra. Louvado seja Deus. Glória a E o Deus. Espírito Santo, ele revela os segredos, né, do Senhor, né, para aqueles que estão interessados. Louvado seja Aleluia. Deus. Glória a Amém? Deus. Salmo 42. Vamos ler 3 versículos, né? 3 versículos. O subtítulo diz: a alma anela por servir a Deus do seu templo, mas que para o cantor mora entre os filhos de Corá. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Há um mistério aqui. Aleluia. Vai revelar, né? Glórias a Deus, né? Um mistério. Vamos fazer mais uma breve oração. Podem sentar, irmãos? Uma breve oração por causa da minha fé. Senhor, meu Deus, meu Pai, estou agradecido por esta oportunidade, por esta mensagem de antemão. Quero agradecer ao Senhor, que o Senhor sempre tem falado ao meio aos nossos corações. Estou aqui apenas como um porta-voz do Senhor, para entregar as palavras do Senhor. Tudo que sai da minha boca, que não venha de mim, mas do Senhor, para nós. Aleluia, para o nosso crescimento, para o desenvolvimento da nossa fé. Aleluia, nessa jornada. Grande Aleluia, jornada. Jesus. Mas o Senhor está conosco. Glória a Nós Deus. estamos caminhando e o Senhor está nos consolando e confortando. Louvado seja o seu das santo nossas nome, aflições. Jesus. Como esteve aqui, aleluia, glórias a Deus, o salmista, né? Abençoa, Jesus Está em querido, aflição. minha sobrinha que Seja está o aqui Senhor, na live, o Senhor. o abasteceu. Anaíra, Amém? Glória a Senhor, Deus, derrama amém. suas bênçãos Deus sobre seja cada um louvado. deles, ó Pai. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado é o Senhor. Louvado seja Deus. Aqui o salmista ele faz uma analogia, né, uma comparação, né, do servo, entre o servo e o homem, né? Eu meditando nessa palavra, e eu no passado, quando eu era mais jovem, eu achava que que o servo tinha sede de beber água. A sede de beber água se bebe num copo d'água, né? Eu estou aqui com uma garrafinha de água, então eu sacio a minha sede. Mas a palavra de Deus diz que o servo branco pelas correntes da água. O segredo é as correntes, né? Então, para matar a sede, ele não precisa entrar assim, né? Só tomar um copo d'água. Mas tem um segredo muito grande. Eu estava lendo a história do cervo, né? O cervo é um mamífero pequenininho. E é muito bonitinho. Eu estive vendo, né, alguns desenhos do cervo. Coisa mais linda. E eles são muito perseguidos, né? E eles são caçados, né, de uma forma assim brutal pelos animais do campo. Principalmente pelo leão, pela onça, né? Então tem prazer em caçar o cervo, embora o cervo seja muito veloz. Na corrida, o leão, a onça não consegue pegar ele, porque ele tem muita habilidade. Ele pesa mais ou menos uns 30, 35 quilos, e é pequenininho, parece um cabritinho, e ele é muito ligeiro, e os animais, né, do campo têm prazer em pegar, porque a carne é muito gostosa, muito saborosa, né? Então há uma luta, né, pela sobrevivência, né? Então a história nos diz, né, que o servo ele precisa de um refúgio em hora de angústia, em hora de desespero, na hora que o seu inimigo, o seu adversário quer tragar, quer destruir, né? Então o salmista ele compara que ele estava numa situação de um servo
que precisava não de beber um copo d'água, mas de correntes de água, de um refúgio, né? Se refugia nas correntes de água. Porque nós estamos no campo de batalha. A Bíblia diz que o diabo, ele ruge, brame como leão, querendo nos tragar, né? Ele quer nos destruir. A uma certa feita eu assistia lá um missionário, um homem de Deus, expulsando o demônio de uma jovem, e o demônio dizia na boca da jovem: a minha vontade de levar ela para o inferno para saborear a alma dela. Aí eu comecei a lembrar da mensagem, né? Que é saborear a alma. Para ele é uma caça preciosa. Então nós somos caçados, mas porém protegidos quando procuramos as correntes das águas. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Temos a proteção, louvado seja Deus, né? Temos que procurar a corrente das águas, né? E o homem e a mulher, a Bíblia diz que quando nós pecamos, então o inimigo, pecamos por palavras, por práticas, então fica aquele odor do pecado, né? E o inimigo, ele percebe que a pessoa tem pecado por causa das palavras que fala, pelas práticas. Então o homem, a mulher, emana ali aquele odor, que é o cheiro do pecado. Ele se aproxima, ele tenta pegá-lo para destruí-lo, porque para ele é uma caça preciosa. E nós estamos num conflito com esse inimigo, com esse suposto leão, né, que nos caça de noite para nos tragar. E nós, com os olhos naturais, nós não conseguimos vê-lo, esse inimigo. Mas nós percebemos a sua ação e nós buscamos o refúgio, né? O esconderijo do Altíssimo. Procuramos a proteção de Deus, né? E a Bíblia nos diz que a proteção de Deus, né, está em buscar o Senhor, buscar o seu santo poder. Louvado seja Deus. Então nessa analogia ele fala sobre o cervo, que ele estava como o cervo sendo caçado, né? Porque o cervo, no sentido natural, ele quando vê, né, que o leão ou a onça se aproxima para pegar ele, ele se apavora. Às vezes está muito perto, ele entra em pânico. E diz a história, né, que ele é cheio de glândulas, e na hora do desespero ele começa a soltar aquele cheiro forte. E aquele animal que vai caçar ele não consegue pegar ele, porque ele é mais veloz do que a onça, do que o leão, e o leão e a onça só pega ele distraído. Quando ele se distrai, e o leão chega, ou a onça chega muito perto e consegue pegar. Mas pelo contrário, numa competição de corrida, eles não conseguem pegar. Ele dá aquela investida e não dá certo, e deixa o cervo embora. Deixa o cervo embora. É assim que faz o inimigo da nossa alma. Ele dá aquela investida, de repente pensa, não, tudo bem, eu vou continuar vivendo essa vida, fazendo o que eu quero. Mas lá na frente ele vai caçar e vai pegar. Por causa do odor do pecado. Assim como a corça solta o odor, e ela vai embora, e ele vai, aquele faraguçado dele, ele percebe onde ela está, e vai acompanhando aquele cheiro forte, né? E ela vai, corre, quando ela vai descansar, ela, agora eu estou livre do leão, mas só que ela esqueceu que aquelas glândulas agitadas, né, na hora do desespero, ela soltou aquele odor, e ele vai sentindo o cheiro daquele odor até encontrar ela. Pega dormindo, pega deitada, cansada, aí então ele come aquele animal, se alimenta daquele animal. E o inimigo faz isso com a humanidade, porque ele está desprotegido. Aí de repente o crente diz, eu vou todo dia na igreja, eu canto, eu oro, tal, né? Eu estou todo dia na igreja, mas só que o vaso não está cheio. Às vezes tem lá um pouquinho de azeite, né? Tem só um pouquinho, né? Só aquele pouquinho de azeite não é o suficiente. E a Bíblia diz que nós temos que nos encher e transbordar. Aí nós estamos protegidos. Quando o vaso transborda, o Aleluia, diabo corre, né? Ele não tem prazer naquela alma porque está protegida.
pelas correntes das águas. Louvado Glória seja a Deus. Deus, Né? aleluia. Nós vamos encontrar, louvado seja Deus, várias passagens da Bíblia, né? Que fala sobre a proteção pelas águas espirituais. Nós vamos lá em Ezequiel capítulo 47, nós encontramos, louvado seja Deus, onde fala sobre as torrentes purificadoras, né? Porque quando nós buscamos a corrente, né, as torrentes purificadoras, então nós acertamos, descobrimos o segredo da proteção. Mas só temos que pôr em prática, temos que agir, né? Não basta ser crente, né? Tem gente que fica 50 anos na igreja e nunca se converteu. Nunca chegou àquela estatura que o Senhor almeja, né? Então não consegue ter aquela visão espiritual. E o diabo sabe quando o crente é fraco, né? Ele sabe porque nós somos um vaso de carne e o inimigo olha com os olhos malignos de um espírito e ele vê que o crente está cheio e está vazio, ele sabe. Ele olha para o homem e para a mulher e vê como uma neve e consegue medir, né, a estatura dele, como que ele está na presença de Deus, por causa de palavras, de ações negativas, são cheios que atraem os demônios, né? Lá na segunda carta de Pedro, capítulo 5, e parece versículo 14, 15, diz que, né, o Pedro já estava convertido, né? Que no passado ele negou Jesus porque o vaso dele estava vazio. Ele era crente, ele não era convertido, né? E ele disse que não negava Jesus, mas acabou negando Jesus porque estava vazio. Se ele estivesse mergulhado nas torrentes de águas de Cristo, 100%, ele suportaria a perseguição. Aí o Senhor deixou bem claro para ele: Pedro, você me negou, mas eu preciso de você para o ministério, né? Depois de ressuscitado, eles só pescaram, voltaram à atividade normal, porque eram crentes que não eram cheios. Não tinha bebido ali da fonte que estava ao lado deles. Jesus é a fonte de água que salta para a vida eterna. Glória a Deus. As águas espirituais, é o Espírito de Deus, estava em Jesus, né? Então eles tinham tudo para se encher de Deus. Mas Aleluia, Jesus. e eles Glória a Deus. tinham os olhos espirituais vendados. Andaram com Jesus, negaram Jesus, abandonaram Jesus na hora mais difícil. Se cumpriu lá, Zacarias capítulo 13, 14, se cumpriu. Quando o pastor fosse ferido, eles fugiriam. E depois o Senhor ia atrás para agregar novamente o rebanho. E foi exatamente o que aconteceu. O Senhor, depois de ressuscitado, foi procurar eles, porque precisava deles para o ministério. Inclusive a Pedro. Jesus buscou a todos. Pedro e João era pescador, estavam lá pescando, né? E o Senhor chamou eles para o ministério. Então o Senhor foi reativar eles, né? Reanimar eles, provar que ele estava vivo, estava com eles nessa jornada. Porque quando Cristo foi morto e sepultado, ele disse: perdemos o nosso mestre, agora toca a nossa vida. Mas Cristo ressuscitou. Cristo trouxe vida. E a Bíblia diz que quando Pedro nega Jesus, né, 3 vezes negou Jesus, que não conhecia, esconjurou, que não conhecia Jesus, né, que Jesus estava preso a pouca distância deles, e alguém vinha: você estava com ele. Disse: e eu não estava. E eu te vi no horto com ele. Ele jurou, praguejou, disse: eu não conheço esse homem. Estava vazio. Quantos homens e mulheres de Deus no dia de hoje estão dentro da igreja e negam ao Senhor? Vivem uma vida meramente religiosa porque não desce às profundezas a beber da fonte. A fonte é Jesus. Louvado seja Deus, né? Então muita gente tem perdido a bênção por longos anos.
por falta de examinar as Escrituras, por falta de oração, por falta de jejum, por falta de santidade e buscar a Deus, né? E a chance do ser humano é curta, porque a vida aqui é passageira. Daqui 5 minutos eu posso cair aqui. Então temos que estarmos preparados, né? Aí o Senhor preparou Pedro, né? A Pedro começou a crer Aleluia, que Jesus. ele era o Filho de Deus, Glória a que desceu do Deus. céu para salvar. E o Pedro buscou a Deus mesmo. E agora aparece lá em Atos, o apóstolo São Pedro fazendo uma pregação, salvou quase 3.000 almas numa pregação. Glória a Deus. Estava cheio. Ele mergulhou nas torrentes, né, purificadoras. Purificou, se santificou, se colocou na presença do Mestre. E agora foi usado poderosamente. Ele e João, né? Foi lá no templo, templo Formosa lá, e tinha o paralítico, estava tão cheio de Deus que a visão de Deus, né? Ele estava alinhada, a visão deles com a visão de Deus. Então ele mandou o paralítico levantar, ele levantou, ele saltou e glorificou a Deus, né? Porque eles estavam cheios da unção. Aleluia, Jesus. Nasceu deles uma fonte de água viva. Louvado seja Deus, Glória a Deus. porque se dedicaram de verdade, se lançaram no reino para fazer esta grandiosa obra. Louvado seja Deus. Ali no Antigo Testamento, em Ezequiel 47, versículo 3, diz assim: saiu aquele homem para o Oriente, tendo um cordel de medir, e mediu 1.000 côvados, equivale a 500 metros, porque o côvado hebraico é 50 centímetros. Então, 1.000 côvados significa 500 metros. Louvado seja Deus. Mediu 500 metros. E me fez passar pelas águas, e as águas me davam pelos artérios, e até o tornozelo, cobriu os pés. E mediu mais 1.000 côvados, mais 500 metros. E as águas deram pelo joelho. E mediu mais 1.000 côvados, e as águas me davam pelos lombos. Muitas das vezes, Deus trouxe nós das torrentes de águas purificadoras. Tem gente que fica 20 anos com água só no tornozelo. Outros ficam 30 anos com as águas no joelho. Por quê? Porque começa a colocar limite na sua vida espiritual. Começa a criar motivo para se acomodar naquela situação. Então não consegue fazer a obra, não consegue ganhar a alma para Jesus. Faz a oração e aquela pessoa doente não é curada. Porque a sua visão não está alinhada com a visão de Deus. Aí levou ele para dar mais outra caminhada. Louvado seja Deus, né? Aleluia, Jesus. Levando a caminhar mais um pouco. Louvado seja Deus. Ele mediu mais 1.000 côvados, era um ribeiro. E eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Louvado seja Deus, né? As águas deviam passar a nado. O ribeiro pelo qual não se podia atravessar. Então o que o Senhor estava mostrando para ele? Dando assim uma lição para ele, uma lição para nós hoje. Que nós temos que buscar este rio de águas vivas. Aleluia. Para nós não se acomodar pelo fato de sermos crentes e vamos na igreja todo dia. É óbvio que é muito bom estar na casa de Deus ouvindo a palavra. Mas temos um crescimento espiritual, receber poder e autoridade. Nós conseguimos vencer esse suposto leão que está de olho na minha alma e na sua, querendo levar para as profundezas do inferno. A Bíblia diz, algumas passagens da Bíblia diz, porfiai, entrai pelo caminho estreito, porque largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos entram por ele. Irmãos,
Tem dois tipos de porfia. Aquela porfia que é o espírito maligno que entra na igreja para dividir, para bagunçar. Espírito de fofoca, de adultério e outras coisas mais. Mas do outro lado tem a porfia, que é uma luta para se santificar e encontrar com Deus verdadeiramente. Então nós estamos numa luta para entrar nos céus. E para entrar nos céus, né, precisamos fazer a vontade do Senhor. Se nós formos fazer a nossa vontade, nós não entramos no céu. Porque a nossa carne pede o pecado. Os prazeres da vida, tem gente que se consola com os prazeres da carne. Só que o espírito está sufocado. Está gemendo. Existe ali um cetro do opressor ali, ó, afadigando aquela alma. Temos que sermos desprendidos através, primeiro, das nossas atitudes, servir a Deus em espírito e em verdade, compromissado com a verdade, ter um compromisso real, que nós temos que pelejar. Há uma luta. Lá em Mateus, né? Tem alguns versículos que dizem assim, Jesus dizendo, eu não vim trazer paz à terra. Era novo convertido, quando eu li, eu levei um choque. Eu achei que basta ser crente, já estava com Deus, está tudo certo. Mas eu vim trazer espada. A espada é a palavra, irmãos. Nós temos que guerrear. Guerrear usando a palavra. A guerra é espiritual. Jesus nos deu exemplo. Lá em São Lucas capítulo 4, São Mateus também capítulo 4. É uma referência, né? Que Jesus guerreou contra Satanás usando a palavra. O diabo também usava a Bíblia. Tem mais essa, o diabo também usa a Bíblia. Ele usa a Bíblia, mas de uma forma distorcida. O que a Bíblia diz, se você faz, seja abençoado, se você fazer o contrário, você é amaldiçoado. Aí ele vai e castiga, porque ele diz, está escrito, e você não está cumprindo a palavra de Deus, então eu tenho o direito de castigar, eu tenho o direito de perseguir, né? Porque você está fora, você não quer obedecer, então você faz, né, dizer lá o meu desejo, então eu vou te oprimir. Existem pessoas que se dizem cristãos, crentes, que estão endemoniados. Tanto que a pessoa dá lugar para o inimigo. O Espírito Santo saiu daquela vida. Daquele homem, aquela mulher, se dizia, eu sou de Deus, mas a pessoa vive, se entregou ao desejo da carne e o inimigo tomou conta. E o Espírito Santo saiu dentro. A casa não fica vazia. O nosso corpo é uma casa. Eu me lembro de uma certa feita ali em Matão, né? Aqui é dobrada. E nós fomos lá na casa do moço, orar por ele, que estava com um problema espiritual. Fomos lá falando do amor de Jesus, tal, e falamos certinho, expliquei para ele, e fiz a oração. Primeiro fez a oração, expulsou o demônio, depois eu expliquei a palavra para ele. Você quer fazer uma entrega para Jesus? Eu falei, não, eu já tenho minha religião. Fechou as portas para Jesus, ele mesmo o demônio voltou e entrou no corpo dele. Por quê? Fechou as portas para Jesus e abriu para a religião. Religião não leva a Deus. Religião é coisa do homem. O homem criou religião. Jesus não trouxe religião na terra, ele trouxe a palavra de salvação. Glória a Deus. Só que a Bíblia diz assim, em diversas partes, no Antigo Testamento, no Novo, diz assim, congregai o meu povo. Reúna eles em algum lugar. Mas a lei do Pai disse, olha, se você reunir um grupo de pessoas, você tem que colocar um nome aí. Então, por isso que coloca lá uma placa, Assembleia de Deus, Avivamento Bíblico, Luz do Mundo. A lei obriga a colocar. Mas a religião não salva ninguém. Tem que reunir o povo. Congregar o povo. Porque a própria Bíblia diz, lá em São João capítulo 17, Jesus faz uma oração. Estava ressuscitado e fez uma oração ao Pai, né, dizendo, louvado seja Deus,
Que onde ele estiver, ele quer que todos os seus irmãos estejam com ele. Hoje ele é nosso Senhor. Jesus é o Filho de Deus, nós somos recebidos por filhos também. Lá nos céus, ele é o nosso primogênito, irmão primogênito. E nós também somos filhos de Deus, né? E ele orou por nós aqui na terra. Pai, e todos que me deste, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse a tua palavra. Né? Aí o Senhor disse, eu no Pai, eles em mim, eles que nós, a igreja, em Cristo, e nós em Deus. Aquele espaço que o diabo queria, está lá no céu, bem pertinho de Deus, ele queria, a força chega lá, Deus derrubou. Ele está furioso na terra, querendo tragar, destruir tudo. Porque o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Já destruiu Adão lá no passado. Houve gerações, muitos se perderam, porque o espírito da rebeldia tomou conta. Deus mandou a água, o dilúvio acabou com multidões de pessoas. Sobrou 8 pessoas. Dessas 8 pessoas, já tem mais de 8 bilhões de pessoas pela face da terra. Aí vem o segundo Adão, Jesus. Lá vem ele querer destruir Jesus. Jesus batalhou, usou palavra. Né? O diabo, ele exige obediência. Quem obedece, ele cai, fica por baixo e ele fica por cima. Por causa de Adão. Ele reclama lá no Mateus 4, disse, o diabo ofereceu o mundo e a glória do mundo para Jesus, se Jesus adorasse ele. Aí o Senhor falou assim, ó, também está escrito, né? Está escrito aqui, não tentarás o Senhor teu Deus, né? Transforma essa pedra em pão, né? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então é um conflito espiritual. E Jesus, sendo o segundo Adão, ele venceu o diabo, né? O diabo achou que tinha feito um grande serviço, levou ele à cruz e matou de uma forma cruel, mas Jesus veio pagar a nossa dívida, nos trazer a liberdade. E aqui nós estamos para honrar, adorar, glorificar, bendizer o santo nome do Senhor e resgatar as almas para a glória do Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Estamos no conflito. Glória a Deus. Então, nesse conflito, o inimigo, ele sai numa caçada. São trilhões e trilhões e trilhões de demônios numa caçada de almas. Né? Mas quando nós buscamos a Deus, entramos nessa condição, entramos nessa torrentes purificadoras, chegamos ao ponto da água nos cobrir, as águas espirituais, o diabo não vê mais nós. Nossa lutinha, mas ele não consegue mais ter controle sobre a vida do homem, porque você está coberto. Não existe cheiro do pecado mais. Hoje nós temos o cheiro de Cristo. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, 14, 15. Diz que hoje nós temos o cheiro de Cristo. Então ele não suporta o cheiro de Cristo. Mas se alguém vive vacilando e sai da presença de Deus, aí adquire o cheiro do pecado, aí ele persegue até destruir. Mas quando alguém percebe que entrou no caminho do inimigo, tem que voltar correndo, porque Deus é misericordioso, ele chama, ele corrige, ele açoita, porque são filhos e filhas e ele ama os seus filhos. Né? Louvado seja Deus. Ali em São João capítulo 10, Jesus dizia, eu sou bom pastor, né? E eu amo as minhas ovelhas e das minhas eu sou conhecido. Eu tenho poder para dá-lo e poder para tornar a tomá-lo. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Jesus recebeu este mandamento. Tem gente que luta tanto para sair da presença de Deus, chega lá no seu trabalho. Já que você está relutando para sair, eu estou te chamando porque eu quero te abençoar, eu quero te salvar, eu quero te levar para os céus, te dar poder, te dar glória lá em cima. E tem gente que não consegue ver que as suas visões não estão alinhadas às visões de Deus. Então quando a gente percebe que está perdendo a visão espiritual, tem que correr, orar e jejuar e buscar Deus e clamar ao Senhor, levantar nas madrugadas, até retoma aquela vida abençoada, né?
Quando o homem e a mulher estão tão cheio de Deus, ele passa perto de uma pessoa endemoniada e ele já cai lá. Só passar perto. Só passar perto. Só olhar assim, a pessoa cai. Falo isso que eu já cansei de ver isso. Eu sou cheio de Deus, né? A pessoa passa mal quando te vê. Um dia eu estava sentado no ônibus, na circular, sentado assim na beira do corredor, duas moças endemoniadas, eu conheço elas, conheço a mãe trabalhava lá no prédio onde eu trabalhava lá, de vez em quando elas iam lá. Ela tinha tanto ódio de mim porque eu sou crente, aproveitou para estar sentado, me deu um bloco na cabeça, acho que eu doeu os miolos, e desceram correndo. Eu fiz de conta que não aconteceu nada, que eu estou na paz. O diabo furioso, para ver se eu perdi a batalha, se descesse correndo atrás dela e arrumasse uma confusão, perdeu a guerra. Perdeu a guerra, mas me deu um croque. E correu, as duas. Né? Falei, Deus seja louvado. Eu fiquei, doeu só lá dentro, assim, dei glória a Deus. Ô Senhor, obrigado. Os seus discípulos sofreram pela causa do Senhor, eu não sou melhor do que ninguém. O Senhor sofreu tanta coisa por mim, eu só tomei um croque, cheguei na estrela de dia. Né? Mas assim, irmãos, há uma batalha espiritual. E aquelas moças, elas têm uma religião complicada aí, sabe? Não vou nem falar o nome. Está longe de Deus, né? Então a gente sabe que o inimigo usou aquelas peças. Mas nós estamos refugiados em Deus. Louvado seja Deus, né? Glória a Deus, aleluia. A corça é a referência do ser humano e o leão se refere ao diabo, ao suposto leão. Né? Eu vou repetir o que já falei. Na carta de Pedro, na segunda Pedro, diz assim, né? Louvado seja Deus, que o diabo ruge e brame como leão, querendo nos tragar. Mas se está revestido, ele não tem como se aproximar. Então ele só ruge. Que a Bíblia diz que ao nosso redor, está lá no Salmo 34, versículo 7, diz assim, o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Vedes que o Senhor é bom. Então nós temos hoje ao nosso redor, ao derredor está o inimigo. A poucos metros. É multidões, como cães violentos, querendo nos destruir. Eu me lembro, há uns 30 anos atrás, faz 40 e poucos anos que eu sirvo a Deus, né? Só na cidade de Matão. Há muitos anos atrás, uma jovem congregava conosco, ali novamente, irmãos aí. E ela desviou do caminho de Deus e foi viver a vida dela. Não deu um mês, ela teve uma visão à noite que aquela cachorrada disse que atacava ela, tudo cachorro preto, atacava ela. Mas chegava perto para poder morder, e ela os gritos, aquela cachorrada, disse que ela se viu numa situação difícil. Aí no outro dia cedo ela falou em casa, meu irmão, vai orar por mim, lá que eu saí dos caminhos de Deus, eu estou sendo atacado por demônios. Ele vem na figura de cachorros violentos. Mas disse que quase destrói ela. E ela pedia misericórdia de Deus, então a misericórdia cercou ela. E ela voltou para Jesus e serviu a Deus lá mais um ano e pouco, depois casou, né? E morreu no parto. Por pouco morreu desviada. Partiu para a eternidade, uma jovem com seus 18, 19 anos. Né? Mas Deus é misericordioso. Né? E Deus tinha um projeto na vida dela. Não podia ser impedido. Né? Que o Senhor nos guarde e nos livre. Louvado seja Deus. De todos os perigos dessa vida. Louvado seja Deus. Então nós, como filhos e filhas, né, de Deus, temos o dever de se aproximar dessas correntes e buscar mesmo, né? Louvado seja Deus, para se proteger deste inimigo, né, que tenta destruir a igreja de Deus. Mas a igreja está fundamentada em Cristo, né? Cristo, antes de partir para a eternidade, né, uma certa feita ele reuniu os discípulos e disse: quem diz a vós que eu sou? Aí um apóstolo disse: tu és Jeremias. O outro disse: tu és um dos profetas, né? Aí falou o nome de outros profetas. Aí o apóstolo São Pedro, usado por Deus, disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Disse: Pedro, você foi revelado pelo meu Pai. Né? Então Pedro ficou como uma lasquinha de pedra aqui, e a igreja está fundamentada nessa pedra. Que a pedra angular é Jesus. E ele é aquela lasca de pedra que deixou ali com uma pedra angular. Louvado seja Deus, ao lado de Jesus.
Né? Tem gente que fala que o Papa é o sucessor de Jesus. Não, a voz é São Pedro. Ele nunca foi Papa. Aí um dia o outro falou, mas o Pedro foi Papa. Eu falei, não, o Papa não casa, aí o Pedro era casado. Jesus curou a sogra de Pedro. Né? Então Jesus disse que nem as portas do inferno podem vencer a sua igreja. Ele deixou pedras. Lá em Coríntios é revelado a igreja de Deus como pedras vivas. Somos pedras vivas, estamos construindo o nosso edifício, o nosso corpo, a nossa vida, né? Com pedras vivas. Um pouco atrás disse que nós somos lavouras de Deus. Somos referências da vida humana. Um pouco embaixo diz que nós somos edifícios de Deus. Tem que ser bem construído. Com oração, com trabalho, com jejum, com oração, buscando sempre a Deus, buscando a santidade, para vivermos uma eternidade com Deus. Amém, irmãos? Amém. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor e o Espírito Santo continue falando no meio e aos nossos corações. Deus abençoe. Amém. Né? Glória a Deus. Quero agradecer os irmãos e irmãs que estiveram na live até agora assistindo, ouvindo, né, a mensagem, o culto, né? Que Deus abençoe grandemente a sua família, vocês todos, tá bom? Tá? Continua sempre ligado com os céus. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Deus abençoe. Obrigado. Peço um encerramento. Encerramento? O pastor pediu para a gente dar um encerramento. Vamos colocar de pé? Louvado seja Deus. Vamos dar Glória um encerramento a Deus. Neste culto, né? Abençoado. O Senhor deixou bem claro: onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se faz presente. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Que nós vamos agradecer ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai. Aleluia, Glória no nome do Jesus. Senhor. Agradecendo Obrigado, pelas Pai. bênçãos, meus santos e poderosos Esse mãos. culto, Senhor Jesus, essa palavra a qual o Senhor nos trouxe A vida da tua ao nosso igreja, coração. a vida de todos os ouvintes da tua santa Senhor abençoe, palavra. Senhor Jesus, a cada um, Senhor Jesus, O Senhor nos trouxe paz desses para os nossos lares. irmãos, nossos Abençoa nosso amigos, reitor, Senhor, que nos participaram livros da do mal, live, inimigos meu Pai. dessa vida, O Senhor tome Pai. eles, Senhor Jesus, Declara nas tuas nossa mãos, bênção, abençoe vitória. seu lar, Senhor. Estamos, aleluia, Abençoe a família de cada um, a Senhor tua obra. Jesus. Não hoje, Abençoe, mas Senhor enquanto Jesus, seu estivermos emprego, vivos, Senhor confiamos. Jesus. Abençoe seus Aleluia, celeiros, ó a Pai. grandiosa Não deixe faltar nada, Senhor Jesus. Que eles possam estar, Senhor, na próxima sexta-feira, nos abençoando, Senhor Jesus, com a sua vinda aqui, Senhor, na live, para nos participar, Senhor Jesus. Glória a Deus. Abençoa, Jesus querido. Fique em nossos corações, Pai. Guarde nós nesta noite. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Botar as mãos para cima. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, que esteja com todos nós para sempre. Digo amém? Amém. Jesus. Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus.